Ó, se a gente for ver, né, pela perspectiva da situação de racismo, né, o Brasil, ele é um país que ele sempre quis ser branco, quis ser europeu, né, sempre enxergou Estados Unidos, essa situação. Então, o Brasil, ele sempre quis ser branco. Então, quando acontece essa situação de se criar um mito, né, da Umbanda, eu enxergo assim, é uma continuação desse projeto. Nem se a gente for colocar, você citou em 1930, né, a situação de eugenia aqui no Brasil, ela era muito forte, né? Então, imaginem, né, se a gente hoje, a gente está passando por situações complicadíssimas, né, nós sendo pessoas pretas. Agora, vocês imaginem lá atrásão como que não era, né? Então, a gente enxergando hoje aqui, parece que assim, parece não, essa é uma verdade para mim, né? Não é uma coisa mais que eu acho, eu acredito nisso, né? A pessoa branca, né? E aí a gente vai entrar naquela, o branco da branquitude, o branco que não tem consciência de algumas situações. Ela fortalece esse tipo de situação, né? Para quê? Para que ela continue numa situação privilegiada. Se a gente for falar alguma coisa de que lá atrás, mas isso era normal. Não, lá atrás já tinham pessoas que brigavam pelos seus direitos por elas serem pretas. Lá atrás já tinha. Então, assim, eu monto um mito criacional, né? Então, parece assim que essas pessoas, elas sempre acreditaram que realmente as pessoas pretas, elas são burras, elas não vão melhorar, elas não vão saber ler, elas não vão raciocinar, elas não vão ter consciência das coisas. E aí, eles criaram uma situação que fica assim, a gente, porra, eles são burros, né, cara? Porque é isso que colocavam pra gente. Nós éramos burros, que nós não poderíamos estudar, que a gente não ia poder ter terra, a gente não ia poder ter nada. E aí, para essas pessoas, eles não questionam um monte de coisa que nós questionamos, né? E isso eu estou falando nós, nesse momento, que eu estou com 43 anos, e que lá atrás já tinham pessoas, né, intelectualizadas, que também já questionavam situações, né? A gente vai falar de quem? De Tata Tancredo, né? E antes de Tata, né? Não é uma coisa sozinha. Então essas pessoas elas criam um mito, ela cria essa situação e alguns ainda falam assim, que lá se eles não fizessem isso, a Umbanda teria acabado, né? Porque não dava para se ter, as pessoas não gostavam de coisas de preto, continuam não gostando, né? Elas continuam não gostando. Então assim, eu crio essa situação, continuo fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, não me importando, não tendo responsabilidade social, não tendo responsabilidade cultural, não tendo nenhum tipo de responsabilidade, e eu faço as coisas da forma que eu quero, porque eu sou advogado, porque eu sou historiador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e aí eles criam essa situação para fortalecer aquilo que eles querem, né? Para eles continuarem numa situação de privilégio, para que as coisas deles continuem da forma que é. E a gente vendo, né, por uma perspectiva hoje preta, fica muito difícil da gente aceitar isso daí. Não tem condições de hoje a gente aceitar um mito desse, né? Você provando, as pessoas pretas provando, né, academicamente que esse é um lugar deles, branco, né? A gente começou a invadir lá, por isso que eles não querem que a gente, né, nós se formamos, essas coisas. Por quê? Porque o nosso papel é questionar. O nosso papel vai ser questionar. Então, a gente questiona o mito. Por que foi feito isso daí? Para continuar com os privilégios deles, para continuar eles colocando, né, a ideia dele como superior à nossa. Né? Porque a partir do momento que eu crio algo e filosoficamente, né, dentro de um pensar, eu arranco aquelas coisas que eram de um outro povo, de uma outra cultura, gente, isso daí nada mais é do que um racismo. É somente isso daí.
Então, eu fiz um mito criacional para dar valia. Valia para o quê? Para quem? Essas perguntas que a gente precisa estar fazendo, as pessoas que acompanham a gente, para quem que foi essa valia? Para justificar o quê para quem? Para nós pretos não foi, nunca foi. Então, quais justificativas eu criando isso, eu fortaleço o quê? Fortaleço para quem? Dou privilégios para quem? Então, né, eu sei, para as pessoas brancas. Então, as pessoas que estão nos acompanhando é em cima disso. Por que desconstruir isso? Porque isso nada mais, nada menos é o racismo que vinha lá de 1900, né? Vamos falar em 1900 porque foi aí que iniciou. É aquele racismo que as pessoas foram resgatar lá atrás e trouxeram para os dias de hoje, para o dia da minha avó, para o dia do meu pai, né? E que a gente tenta hoje quebrar isso. E mesmo assim, somos acusados, né, de serem agressivos, somos acusados de serem pessoas, em algumas situações até, sei lá, desonestas, né? Falam que a gente não está fazendo. Vocês falam que fazem, mas não fazem. Não, a gente faz. A gente se ferra pra caramba, a gente paga as nossas coisas, a gente leva tudo isso. Então, eu acredito que esse mito ele foi criado somente para isso, viu, pai? Hoje a gente estudando, a gente vendo, pai André, foi para manter os privilégios, né, de uma camada da elite branca, principalmente, né, do Rio de Janeiro aí, que chegou aqui em São Paulo. Eu não sabia, mas eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabiam também. Mãe Estela, ela não gostava da Umbanda. Isso aí, pessoas ligadas à Mãe Estela chegou até meu ouvido, porque a Umbanda seria algo, né, de branco. Então, olha como esse mito ele teve força. Ele chegou lá, na Bahia, de umas pessoas importantes em situação afro-brasileira, e aí a gente tem que aceitar isso daí, né, que a Umbanda é uma situação de pessoas brancas, porque quando vai se falar, é falado que foi Zélio quem afundou. Então é bem complicado isso daí. Para mim, foi realmente só para manter esse privilégio, mas as pessoas elas não acreditam, né, ou não acreditavam que as pessoas pretas iriam entrar na academia, iriam questionar as coisas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, e é o que a gente está fazendo, né? Então, é uma luta aí, mas eu vejo o mito como isso, viu? Manter um privilégio dessas pessoas aí.